Fala, torcedor vascaíno! Seja bem-vindo ao Radar do Vasco, o canal que te deixa por dentro de tudo sobre o gigante da colina. Hoje vamos falar da vitória maiúscula do Vasco sobre o Nova Iguaçu por 3-0, com show de Coutinho e Ryan, além da expectativa para o jogão contra o Flamengo no sábado. Nuno Moreira já deu o recado, o Flamengo não é bicho-papão. Realizar o Felipe Coutinho, né? Disse isso aí, Pascozito, que o Flá não é bicho-papão. Já mandou, mal chegou, já mandou o recado, hein? Ele jogava no Vizela, então ele chegou aqui já entendendo... Que bom que ele já chega... Da maneira dele o futebol. Porque é o seguinte, ó, quando é jogador de futebol que fala, jogador de futebol que fala assim, ó, ele não é bicho-papão, não, que tem condição de ganhar, acho ótimo. Porque ele dentro do campo pode ajudar a resolver isso aí. O duro é quando é dirigente que fala e não joga. Transfere o BO para os caras que estão em campo. Entendeu? Ó, o seu presidente falou lá, então agora vamos aqui. Entendeu? Quando isso acontece, é ruim. Agora, o jogador falar, eu não tenho crítica a fazer. Ele jogava no Casa Pia, no Vizela foi antes. Casa Pia, é verdade. Vizela foi antes do Casa Pia. E eu falo, tá bom, Nuno, vai ter uma grande oportunidade. O Nuno é aquele meia que jogava como ponta, às vezes como meia, esse, o português. Joga de meia ponta. No Vasco, vai exercer mais uma função ali de meia do lado esquerdo. Do lado ele do em Portugal jogava de meia ponta. Isso. Por que o Carille pôde montar? E a montagem do Vasco me lembrou muito o Botafogo, em que tinha o Almada, vamos lembrar o Nuno Moreira ali, né? Jogando por ali, o Vegetes, como fosse o Igor Jesus, Vegetes. Depois tinha o Luiz Henrique, que foi o Ryan. E você tinha o Savarino também, que tinha o Coutinho. Então o Vasco tinha quase 4 homens de frente, com 2 no meio campo, como o Botafogo, que era o Gregory e o... Fugiu o nome dele agora. Ali na frente. E o Vasco fez ontem, né? Ele tinha o Paulinho soltando, livre, comandando tudo ali também. O Vasco foi muito bem. E nós comentamos isso. 2 coisas comentamos ontem que aconteceu. Primeiro, o sistema defensivo começa lá no centroavante. Era muito legal ver o Verratti correndo e apontando e puxando todo mundo. Vem todo mundo, marca todo mundo ao mesmo tempo. Isso. E outra, um time grande, quando joga contra um time de menor expressão, tem que se fazer forte. Foi o que o Vasco fez. Foi para dentro do Nova Iguaçu, não deixou o Nova Iguaçu sair jogando, que tem um bom time. E aí o Felipe Coutinho conseguiu jogar, porque ele tinha diálogo ontem, né? O Nuno, esse menino me impressionou de maneiras. O cognitivo, como falou o Sorato aqui, é muito bom desse menino. E aí, Luciana, as suas impressões do jogo de ontem? Pois é, eu acho que alguns apontamentos já foram feitos aqui pelo Sorato, pelo professor René. Eu acho que a boa notícia é a boa partida feita pelo Felipe Coutinho. A gente já tinha falado isso, você abriu aí o programa mencionando o que eu tinha dito, e é importante isso, porque não dá para o Vasco não ter nem o Felipe Coutinho, nem o Payet jogando, e muito menos os 2 no banco. Precisa de um dos 2, e claro que a atuação do Coutinho passa muito pela estreia do Nuno Moreira. Ontem eu estava até assistindo a coletiva do Fábio Carille, e ele cita o Nuno, fala ele ser um meia muito veloz, um meia com capacidade de jogar entre linhas, de toque, foi o que ele mostrou, né? Ele é um garoto que joga pelo lado esquerdo, ele é destro e geralmente ele sai de fora para dentro, e assim nasceu a jogada do primeiro gol, inclusive, foi um passe maravilhoso que ele deu para o Ryan. O Vasco dominou a partida mais ou menos como a gente falou ontem, né? A gente vai falar do Fluminense mais tarde. O Fluminense venceu, mas teve um pouco mais de dificuldade, diferente do Vasco, que se impôs. E aí vai com mais moral para o jogo de sábado. Tem algumas questões que podem ser apontadas no meio de campo, em especial. A entrada do Paulinho também, eu acho que fez uma diferença danada. Mas o Vasco, eu acho que a grande notícia da noite foi a estreia, né, o jogo do Nuno, e aí ele dando opções, né, para o Paulinho, para o Coutinho e também para o Lucas Piton, que estava sentindo uma falta desse lateral do Vasco, que é muito bom, ele que costumava ficar muito restrito às subidas e os cruzamentos
na área para o Verratti, mas ontem a gente viu outras construções, outras possibilidades. E isso é importante, era isso que estava precisando no time do Vasco, a saber como é que o Carille vai pensar para o jogo de sábado. Ele mesmo falou que o jogo de sábado, o trabalho agora é muito mais mental do que qualquer outra coisa. Ele vai precisar trabalhar muito mais o mental, né? Até por conta do histórico, por conta da rivalidade contra o Flamengo. Mas a verdade é que o Vasco sobe de produção com as contratações feitas e é questão de azeitar, né? Da equipe se entrosar mais, até para oferecer mais para a torcida e mais para a competição, para se tornar um time mais competitivo, muito mais do que aconteceu na temporada passada. Olha, Edilson, e agora a gente tem. Nós tivemos o Lloyd que entrou muito bem, o Garré que entrou muito bem, o time do Vasco, muito interessante ontem o que fez. E aí eu venho para a minha abertura. Penetra de festa, não quer porta de baile organizado. Ele quer entrar na festa para participar. Se todos nós, cinco aqui, colocarmos, né, uma pergunta: quem ganha o jogo, Flamengo ou Vasco? Pela lógica é o Flamengo. Pelo retrospecto, é o Flamengo. Pela qualidade dos jogadores, é o Flamengo. Agora, o que o Vasco vai fazer foi o que aconteceu no início do jogo passado. Nós tivemos tumultos atrás de tumultos. Logo, tirar a tranquilidade do Flamengo, porque o Coutinho não vai ter o espaço que ele teve. Foi impressionante o espaço que o Nova Iguaçu deu para o Felipe Coutinho. Ele recebia a bola toda hora livre, assim como foi na hora do gol. Ele estava livre o tempo todo. Um jogador como ele, você não pode deixar ele livre. Ele é um homem que vai ser marcado em pressão no setor, onde ele cair, ou coloca alguém até homem a homem, marcando ele. Mas esse jogo vai ser um jogo, eu arrisco dizer que nós vamos ter Vasco e Flamengo no sábado, relembrando aqueles grandes momentos de Edmundo de um lado, Romário do outro, e o bicho pegando forte, uma briga intensa pela bola, marcação, muita marcação. O Verratti, no jogo passado, já falou aquilo tudo. Nesse jogo, ele dentro da área o tempo todo, embora estivesse sendo seguro, ele forçava ser seguro, forçou o pênalti, e foi pênalti, não só um, teve até mais de um, mas esse jogo de sábado, o Vasco está aberto. Eu acho que o jogo está aberto. É justamente isso que eu queria perguntar para vocês. Porque qual a postura de ontem? O Vasco deixou de ser um time de presidiário, lá atrás. E adianta a sua linha, né? Quer dizer, o Vasco foi um pouco mais lá na frente. É claro que você tem que pensar, é um discurso, é a maneira que o professor René Simões sempre coloca, e é a sua maneira também como profissional, pensar no jogo a jogo. Mas ele também não poderia deixar ontem de ter essa oportunidade do Nova Iguaçu com uma equipe menor do Rio, mas de botar a equipe um pouco mais para frente, que precisava ganhar, de se impor, é o que ele vai precisar fazer no sábado. Você acredita que ele fez isso pensando também no sábado, René? Não sei te dizer, mas ele agora descobriu o seguinte: ele tem peça para fazer isso. E o time acreditou. Foi pela primeira vez que eu vejo o Vasco esse ano fazendo esse tipo de marcação. O Verratti saía e ele saía puxando todo mundo, mexendo com o braço. Vem. O Felipe Coutinho ia pegar lá, o Ryan saía e pegava, o Nuno pegava também. Então o meio de campo adiantava, a zaga jogou na linha do meio campo. Não é fácil fazer isso com o Flamengo. Por quê? Porque a hora que ele apertar, ele vai ter uma bola do Rossi bem colocada, né? Ele vai ter uma bola do Ortiz bem colocada nas costas da zaga. E para além disso, Verratti, né, professor, né? Tem outra questão também dessa marcação alta, a questão física, né? Até que ponto o time aguenta fazer essa marcação? E como você bem lembrou, professor, o Flamengo tem recursos aí, inclusive gosta quando jogado com uma marcação alta, porque tem várias jogadas aí que a gente já viu de gols, inclusive de lançamentos do Rossi, também do Léo Ortiz. Léo Ortiz, inclusive, convocado para a seleção brasileira, não à toa, mas é bem diferente, né? O jogo de ontem é muito diferente do jogo de sábado, e não só pelo retrospecto, não só por estar atrás, porque esse tipo de estratégia ele tem que ser muito bem pensada em se tratando de um time como o Flamengo, veloz, com jogadores velozes,
bem treinados, né, que jogam em posição e que trocam muito de posição, mas guardam a posição ao longo da partida. E tem a questão da bola longa. E aí você tem que ver também, você tem os dois laterais do Vasco que costumam subir bastante, Piton pelo lado esquerdo, PH pelo lado direito. Então não é fácil manter essa marcação o tempo todo, né, alta. E aí o Carille vai ter que pensar de que maneira fazer isso. Manter a marcação alta não é muito difícil, não, Lu. O difícil é que ele vai ter que correr para trás. Quando você pega um time contra o Nova Iguaçu, em que você ficou mantendo a marcação alta, não é problema. O problema é que com o Flamengo você vai ter bola nas tuas costas e todo mundo vai ter que correr para trás. Aí você vai ter que fazer o campo de 80, 90 metros. Não vai ter jeito, cansa mesmo. Agora, só marcar lá em cima, se o adversário não sai como o Nova Iguaçu. Agora, muito curioso foi que o Nova Iguaçu, no primeiro tempo, salvo, eu vi alguns jogos, eu comecei a ver jogos, né? O Nova Iguaçu teve mais posse de bola do que o Vasco, não foi isso, não, Lu? Você que pega Dato, Sorato. Eu não sei, eu não estava acompanhando a estatística do jogo. Todo, né? O final foi. O Vasco teve 61% de posse de bola. 61 contra 39. E em dado momento, o Nova Iguaçu realmente, no início do jogo, ainda conseguiu ficar um pouquinho mais com a bola. Mas depois a marcação encaixou e aí o Vasco, a partir disso, acabou mandando no jogo, né? Mas hoje o Vasco consegue fazer isso. A gente vê que é uma marcação que está sendo trabalhada. Então, vai sendo aprimorada. Ontem encontrou um adversário que não conseguiu sair dessa marcação, até porque o Nova Iguaçu entrou, acho que pensando nesse contra-ataque, pensando nessa transição ofensiva, entrou com o Xandinho e com o Andrei, que são dois jogadores muito rápidos. E mesmo assim não conseguiu fazer essa transição. E bons jogadores, é isso. E não conseguiu fazer essa transição muito porque esse pressiona do Vasco, perde a posse de bola e pressiona, funcionou muito melhor do que vinha funcionando até então. Obviamente que a gente levar isso para um adversário com mais qualidade, como vai ser o caso do jogo de sábado contra o Flamengo, é preciso fazer com mais perfeição isso. Mas o Vasco acho que deu mostra no primeiro jogo da semifinal no sábado passado contra o Flamengo, que já tem está se aprimorando, está cada vez mais fazendo melhor esse tipo de marcação. Ele preenche muito o campo ofensivo, principalmente o corredor central, que foi o que aconteceu no primeiro jogo contra o Flamengo. Tinha trinca de volante no corredor central, tinha Felipe Coutinho e Rayane nesse corredor central, e deixava mais essa bola para entrar nos laterais. E aí que saía sempre o volante do lado saía para marcar o lateral e o meia mais adiantado recompunha no lugar do volante. Então, essa movimentação sincronizada de marcação foi o que dificultou muito o Flamengo e foi o que sufocou o Nova Iguaçu na partida de ontem. O Vasco assim, sobrou. No segundo tempo, a posse de bola do Vasco foi assim, algo de colocar na roda em dados momentos o Nova Iguaçu. Realmente, você vê aí o time ganhando confiança, você vê o trabalho do Carille se desenvolvendo. Perder para o Santos também. Era o Vasco aí. Já está na desvantagem contra o Flamengo. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco hoje. Nesse momento, não dá nem para largada comparar, né, os times. Então a vantagem do Flamengo é enorme. O Vasco, se tem uma esperança, era fazer o seu papel de vencer o Nova Iguaçu. E como venceu bem, classificou. Porque você perde a classificação, você compromete a temporada. Não é só o jogo contra o Flamengo depois. Era a temporada, porque a pressão já é enorme em cima do Carille. Você imagina ele perder a classificação para o Nova Iguaçu no Tapetinho, no Newton Santos. Ia aumentar muito mais ainda. Aí depende de como for desclassificado contra o Flamengo.
Ah, tá ali lutando, brigando, como foi o primeiro jogo, perdeu de 1-0, mas primeiro tempo ali fez um jogo duro e tal. Ah, o torcedor, pô, classificou, pô, Flamengo, foi pau a pau ali, perdemos, entendeu? É diferente. Então essa vitória, com certeza o Carille vai usar aquilo que a gente falou. A noite foi melhor de sono, a reapresentação hoje foi aquele ambiente bom de vestiário, sabe? Tu chega, ninguém chegou atrasado, todo mundo chegou sorridente, um pegando no pé do outro, um brincando com o outro. Aí o fisioterapeuta fala, vem cá, tem que fazer não sei o que, o cara vai na hora. Quando perde, o cara tá bicudo, pô, até para fazer uma recuperação, até para fazer uma massagem, até para... Tudo fica mais pesado. Ganhando, meu amigo, como diz o filósofo branco, lateral do Tetra, jogar ganhando é uma maravilha. E o Vasco ganhou. Agora é trabalhar e ver o que acontece no sábado, né? O jogo já é sábado contra o Flamengo. O jogo já é sábado contra o Tem Flamengo. Grenal sábado também, né? Tem Grenal também no sabadão. Sábado pesado, hein? É sábado, domingo e segunda. 3 dias pesadíssimos aí. Só clássicos pra lá e pra cá. E o Coutinho? Não, hein? segunda nem tanto, né? Pro Pascoal nem tanto. Ah, é? verdade, segundo desculpa, é o tem time, razão, segundo tem razão. o time Eu lá tinha já tá esquecido já classificado. disso. Pascoal. E para mim, e também do jogo do Flamengo, para mim, o Flamengo já está classificado. É, então não é tanto assim. Eu exagerei então, né? Não é isso? Eu exagerei. Segunda Não, mas e é sábado. melhor jogar, é bom jogar, É bom, porque tem né? o É. público Sempre é e bom. tal, vai ter essa Respeito ao movimentação, torcedor e respeito tal. aos torcedores. Pessoal, os ambulantes ali fora do Competir. estádio também Competição, ganhar um né? dinheirinho, né? Importante, Nessa eu importante. concordo com o senhor. Concordo. E o Coutinho, hein? Golaço, cobrança de pênalti ali. É sempre uma expectativa muito grande. E a gente estava falando aqui do que esperar da temporada do Cano. E o Coutinho? O Coutinho, ele continua a ser... O Coutinho, ele é genial. Ele não deixou de ter qualidade. Ele não deixou de ser gênio. Mas o Coutinho tem a marca da lesão que o persegue. Né? Vira e mexe, ele está machucado. Vira e mexe, não consegue jogar. E aí tem que começar tudo de novo. Esse recomeço é uma marca também da carreira do Coutinho. Mas ele em campo, com qualidade física, com um bom desempenho técnico, ele é um jogador de muita qualidade. É difícil encontrar um jogador que tenha a qualidade do Coutinho, tanto no drible, tanto nas ações com bola, tanto nos passes, quanto nas cobranças de faltas laterais, de escanteios, de pênaltis, e bater de fora da área. Ele é muito bom jogador, espetacular jogador. Mas o que falta para ele é uma palavrinha aqui no futebol, é chave, regularidade. O Vasco fez o que precisava contra o Nova Iguaçu, venceu com autoridade e garantiu a classificação. Agora, o foco total é na decisão contra o Flamengo. Como disse Nuno Moreira, nada de bicho-papão. O Vasco precisa jogar com inteligência e garra para reverter o placar e seguir adiante no Campeonato Carioca. E aí, torcedor? Você acredita que o Vasco pode virar contra o Flamengo? Deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever no Radar do Vasco, ativar o sininho e deixar o like para fortalecer o canal. Até a próxima.